E aí, gente? Olá! Olá, olá, olá! Estamos super ao vivo. Olá, gente! Olha esse arranjo aqui! Eu tô olhando pra tela e eu tô ficando. Eu tô tendo flertando aqui com, com esse arranjo. Pessoal que já entrou aqui na live, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Nosso convidado especial já tá aqui. Gente, hoje nós vamos falar sobre vencendo o medo de empreender. Eu vou deixar a Raquel se apresentar aqui, daqui a pouco eu já vou convidar ela. Para quem que é essa live? Se você não quer crescer, olha, nem assiste, tá? Porque toda vez que eu converso com a Raquel, seja 5 minutos, seja 10 minutos, é incrível como eu cresço, como eu aprendo. Ela é psicóloga, né? Então ela tem o dom. Opa! Ela tem o dom de fazer isso dentro de nós, né? Então, se você quer crescer, se você quer vencer seus medos, né? O empreendedor não nasce só quando ele abre um CNPJ. Se você tiver um espírito de empreendedor, um espírito para cima, um espírito de quem luta, você pode ter certeza que você já vai sair na frente. Deixa eu chamar ela aqui. Então, mande para alguém que você sabe que hoje tem um projeto, tem um sonho, talvez está frustrado. Mande Olá! lá. Olá! E aí, tudo bem? Tudo bem? E com você? Tudo bem também. Muito obrigada pelo convite. Adorei o tema. Muito bacana. O Dia da Mulher tá aí, né, doutora Raquel? Segunda-feira. Pois é, nosso dia. E eu quis fazer essa live porque eu acho que desde sempre, mas principalmente da pandemia para cá, muitas pessoas têm me perguntado a respeito de empreender, né? Eu acho que isso tem despertado esse desejo, esse sonho tem despertado muito, cada vez mais no coração das mulheres, né? Uhum, é E verdade. a gente tem que vencer o medo, né? É, é verdade. É um Eu, desafio, quero, com eu certeza. queria pedir para você se apresentar aqui para as pessoas, e aí a Tá, gente já vai que vai. tá ótimo. Bom, meu nome é Raquel Almeida Viotti. Eu sou psicóloga e coach. Trabalho com terapia familiar sistêmica, né? E hoje eu me considero uma profissional autônoma, porém eu tenho que encarar a minha profissão como se a minha profissão fosse uma empresa. Eu tenho que me vender, eu tenho que me apresentar, eu tenho que fazer. E o empreendedorismo sempre me fascinou. Eu considero o empreendedorismo a solução ou uma das principais soluções para a pobreza no Brasil, né? Eu acho que se a gente tivesse o ensinamento do empreendedorismo nas escolas e até nos adolescentes na igreja, a gente poderia ver um movimento de pessoas vencendo a pobreza. Eu sou apaixonada por esse tema. A Carla nem sabia quando ela me convidou, mas eu abri uma turma de empreendedorismo para os jovens na Nossa Terra do Rio. Nós tivemos duas turmas que é um projeto através de uma ONG chamada Junior Achievement, é uma ONG americana, onde os adolescentes, né, aprendem a empreender através de uma empresa júnior, uma mini empresa. Então a gente tinha que criar um produto, vender o produto, a empresa tinha presidente, diretores, RH, era muito legal. E foi muito legal ver esses jovens crescendo e descobrindo esse mundo do empreendedorismo como uma solução, é, como uma possibilidade de vida, né? Não é a única, mas é interessante a gente desmistificar o empreendedorismo,
para que as pessoas entendam o potencial que ele tem, né? Sim, é legal você comentou, porque você também morou um tempo nos Estados Unidos, né? Uhum. E eu lembro, assim, de quando eu ia nos bairros residenciais lá, os pré-adolescentes, assim, eles vira e mexe estavam vendendo alguma coisa. Essas coisas que a gente vê em filme, né? Eu vi É, lá, de fato, uma limonada, umas coisas de garagem, né? é E verdade. você vê que eles estimulam, né? Uma cultura que estimula o empreendedorismo. Uhum. E é o que você falou, aqui no Brasil a gente não recebe tanto esse estímulo como Uhum. deveria, né? É verdade. E isso gera algumas barreiras, né? Eu tive que enfrentar elas. Eu trabalhei anos como analista de recursos humanos e sempre apaixonada pela, pelo universo floral aí, mas tive que enfrentar meus medos, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Por que nós temos tanto medo do novo, né? O que será que envolve tudo isso? É. Olha, eu vou te falar que normalmente o novo pra gente vai ser o que vai ser que vai de encontro às nossas crenças que foram estabelecidas na família. Então, para quem tem pai e mãe empreendedores, já é muito mais fácil, já não é tão novo assim, né? Então, para as pessoas que vêm de famílias que os pais tiveram emprego, carteira assinada, ou que prezaram por isso, ou que prezaram por título, né? Meu filho vai ser arquiteto, engenheiro, advogado, e o que é uma profissão que de alguma forma pode fugir do empreendedorismo. E aí aquilo foi colocado como um valor pela família. Então, se existe um desejo de empreender, uma curiosidade de empreender, é muito mais difícil, porque você cresceu num ambiente, né? Você foi formado num ambiente que é, que prezava por outras coisas, que valorizava outras coisas, e muitas vezes você vai ser verbalmente desencorajado para fazer aquilo que você está buscando fazer. Né? Então, Sim, assim, não é só o medo que vem, nossa, eu vou fazer algo diferente da minha família. Não, às vezes, quando você verbaliza o seu sonho, aquilo que você está buscando, você é diretamente confrontado. Não, isso não vai dar certo, nunca dá certo, é difícil demais, você vai falir. E, nossa, isso dificulta ainda mais a nossa, assim, a gente se jogar nesse mundo, né? A gente se posicionar frente a isso. Mas eu vou te falar assim, que eu tenho uma expectativa de que todos encarem a sua vida profissional como de forma intencional e até empreendedora. Como eu falei, eu, psicóloga, eu sou, na verdade, autônoma e não empreendedora. Porque a parte do empreender, muitas vezes, envolve ou uma empresa ou uma troca de serviços ou produto, né? Só que, de certa forma, eu me enxergo empreendedora na forma como eu me coloco, na forma como eu me vendo, na forma que eu exponho meu trabalho, na minha intenção. Então, eu acredito que nós temos que ser encorajados a fazer a nossa profissão crescer, a investir naquilo que a gente quer como carreira, como fonte de renda, com o que a gente chama das competências empreendedoras, né? sim, Então, aqui a gente não está falando só vai lá e abre a sua empresa. Pelo menos, é assim, eu acho que verdade. isso pelo menos, eu venho desse mundo, assim, eu venho dessa ideia. Eu não estou aqui só falando, larga tudo e vai abrir sua empresa. Não É. necessariamente. Se é Até isso que porque se você você quer, fizer isso, até porque se você fizer isso sem o espírito empreendedor, é, pode ser que não vá para frente, porque você só abrir um CNPJ não é necessariamente ter uma empresa. exatamente. Então, eu acho muito mais importante você, desde agora, aonde quer que você esteja, seja o que for que você tem de renda hoje, que você já comece a empreender, a usar as competências empreendedoras, que é a ousadia, que é a competência de vendas. Você tem que se entender vendedor até se você trabalha dentro de uma empresa, você tem que se vender para o seu chefe, você tem que vender novas ideias, você tem que, muitas vezes,
é vender para o seu colega de trabalho, por exemplo, vendeu até um serviço para ele, né? Dentro de uma empresa a gente tem, às vezes, a, a visão de que um é o apoio do outro. Então, por exemplo, se eu trabalho numa área da empresa, a área financeira, às vezes, precisa prestar um serviço para mim, né? E muitas vezes eu preciso negociar com eles e vender alguma coisa para eles. Ou seja, em todas as áreas de trabalho, você pode começar a se enxergar um empreendedor ou usar as competências de um empreendedor, né? Ou começar a se desenvolver nisso. Porque a gente foca muito no empreendedor porque ele é uma pessoa que ele tem que ser múltipla. O empreendedor, principalmente quando ele começa, ele é o financeiro, ele é o RH, ele é o compras, ele faz tudo, né? E ele tem que correr atrás de conhecimento, e ele tem que se esticar. Então é muito importante você talvez trazer isso para a sua vida hoje, aonde quer que você esteja, É. né? Então Muitas essa vezes coisa... eu recebi uma mensagem na pandemia, eu fiquei muita gente, eu tinha uma pessoa que trabalhava, um aprendiz, né? E tinha uma pessoa que fazia freelance comigo de vez em quando aqui e tal. E aí na pandemia ficou no isolamento total, né? E aí era engraçado que alguém mandava mensagem pra mim, eu brincava com o meu marido, né? Falava, eu vou falar com o financeiro. Vou mandar e-mail pro financeiro. Vamos ver aqui. Eu vou falar para o financeiro emitir um boleto, né? Prazer, eu sou o financeiro. Sim. Exato, É é uma assim habilidade mesmo. de se reinventar, né? E como a gente É, cresce, né? é verdade, é verdade. Então, um dos nossos objetivos é desafiar as pessoas a focar no crescimento delas aonde quer que elas estejam, né? Então, hoje as suas habilidades de comunicação, negociação, vendas, de estar em diversos papéis diferentes, ter essa flexibilidade, isso pode te ajudar de várias formas, né? Sim. Agora, a gente começou falando sobre o medo, né? A questão do medo vem em enfrentar essa lealdade familiar. Ou seja, se na minha família, é, só, eu vou colocar algo até mais radical. Se na minha família são todos funcionários públicos, os pais criam os filhos também, né, incentivando, eu já vi isso acontecer, e às vezes de uma forma até mais forte, que o único estilo de vida é o funcionalismo público. E a única forma de viver e é o único jeito de ganhar dinheiro e é o melhor jeito por causa da segurança, etc e tal. Então, assim, a gente teria o empreendedorismo no oposto, né? Assim, qual seria o extremo do empreendedorismo? Seria um funcionalismo público, que você tem um salário garantido, você não pode ser demitido, totalmente, né? Uma estabilidade completa. Só que talvez nasça nessa família alguém que tem um espírito empreendedor, artístico ou alguma coisa diferente, né? E aí o que fazer? Porque a gente não pode negar que realmente essa família tem uma influência. Que fazer diferente dos nossos familiares requer um trabalho intencional, focado, né? Muitas vezes até terapêutico, para ajudar essas pessoas a fazer diferente. Então, essa lealdade, ela tem que ser trabalhada. Então, se você percebe em você que você está batalhando uma lealdade familiar, né, que você precisa, talvez, vencer essa lealdade para conseguir ter sucesso financeiro na sua carreira, então eu vou te dar uma dica, tá? Essa lealdade vem por causa do nosso amor pela família e por causa da nossa necessidade de pertencer. Se todo mundo na sua família é o funcionário público e você mexe com flores, você vai ser o que se destaca. Você vai ser o magrinho numa família de gordinhos. Você vai ser o único que tem olho puxadinho numa família que todo mundo... Entendeu? Você vai ser o que se destaca. Você não vai pertencer... O seu sentimento de pertencimento vai ficar abalado. Então, o que você precisa fazer? Você precisa encontrar outros pontos de pertencimento a essa família, outras características, outras coisas que te conectam à sua família e outras formas de mostrar para sua família que você ama ela. Porque o que acontece é que as pessoas,
a sensação inconsciente de fazer diferente da família é porque eu estou traindo a minha família. Então, vamos combinar o seguinte: você pode encontrar outras formas de se conectar à sua família e de mostrar o seu amor pela família, que não seja repetindo essa história especificamente. Você pode ser uma ótima filha, um ótimo filho, você pode dar um presente que representa a sua gratidão, você pode verbalizar o quanto você ama e aceita a sua família, e você está presente nas datas, e você faz vários movimentos que vão te conectar à sua família, sem que seja pela repetição. Porque a repetição nada mais é de quero pertencer, quero fazer parte, não quero destoar da minha família. Sim. Né? Então a gente pode alcançar isso. Porque tem aquela pesquisa das gerações, né? Geração X, Y, e você vê que conforme ela vem avançando, veio assim, né, da estabilidade do vô, por exemplo, os nossos avós, a maioria trabalharam e morreram, nasceu, viveu, morreu, aposentou no mesmo lugar, não saiu de lá, né? E hoje não, hoje a gente, essa estabilidade já não é tão normal, né? Não é mais isso, né? É verdade. Estão se reinventando, as pessoas estão saindo para se reinventar, né? E É verdade. eu vejo que a minha família, assim, as expectativas eram que, nossa, vai trabalhar numa fábrica e vai ficar por lá, vai aposentar e tal. E eu louca para trabalhar com flor, né? E eu louca para empreender, para fazer minha empresa sair do papel, né? Sair do papel. E aí, Raquel, é uma coisa que a gente tem que lidar, que você falou assim, você falou uma palavra, as responsabilidades, né? Porque quando a gente trabalha para alguém, a responsabilidade não é nossa. Lógico, a gente tem todo aquele papel, né, de cumprir nosso horário, só que é só aquela função. Agora, quando a empresa é sua, é um todo, né? Não é mais uma função, não é mais um horário. Eu acho que a gente tem esse medo também. O medo da responsabilidade. É verdade. O medo de... Eu fiz uma enquete aqui ontem, pensando na live, né? E muitas pessoas colocaram assim, sempre parece, né? Eu coloquei duas opções, me sinto pronta ou sempre parece que falta alguma coisa. Todo mundo colocou, sempre parece que falta alguma coisa. Porque eu acho que, na verdade, a gente sempre tem o que aprender. Então, assim, sempre vai faltar alguma coisa. Eu não estou pronta, mas eu me sinto preparada. Eu estou me preparando. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse sentimento que a gente tem. De muitas vezes lidar com essa responsabilidade, não se sentir 100% pronto com essas responsabilidades, né? Eu acho que isso é normal. Mas entender que a gente está sendo preparado, que é um processo. Exatamente. Olha, a gente poderia aqui mencionar o extremo disso, que é o perfeccionista, né? Que não, só quando tiver tudo alinhado, só quando tiver tudo perfeito, vou refazer 1000 vezes. Esse é o ápice da autossabotagem. Uau. Por quê? Porque eu nunca faço, nunca tá perfeito. E nunca vai estar perfeito, então eu nunca faço. Ah, não, só quando eu tiver tantos mil guardado na conta do banco. Só quando eu aprender a dominar todas as técnicas existentes no mundo, de flor, ou disso, ou de brigadeiro, seja o que for que você quer fazer. Não, só quando eu aprender tudo. Queridos, se você aprender tudo hoje, amanhã lançou alguma coisa nova e a vida é assim. Então, alguém inventa alguma coisa nova e aí lança na internet, você vai ter que aprender tudo de novo. Então, o que acontece? Nós usamos isso como desculpa para nos manter na homeostase, no status quo, onde eu estou agora. O que eu estou fazendo agora
é o cômodo, é a minha zona de conforto, né? E qualquer coisa que eu queira fazer de diferente é ameaçador, né? Então, assim, ameaça o meu estilo de vida, ameaça o meu conforto, ameaça... E essa ameaça, ela pode ser... Aí eu começo a encontrar algumas desculpas para não enfrentar, né? Eu não estou pronta, está faltando isso, né? Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo e por aí vai. Então, esse é o ápice da autossabotagem, né? Eu tenho uma cliente que resolveu, ela tem um emprego e resolveu empreender ao mesmo tempo, né? E ela começou a me falar assim, porque eu tenho que tirar certificado digital para nota fiscal. E arrumou um problema. E aí brigou com a contadora, arrumou outro contador. Assim, gente, mas eu acho que... eu nunca tirei certificado digital, mas eu acho que assim, um dia, uma coisa simples, ela tava assim, surtando com o processo. Aí eu falei, vem cá, o que está acontecendo? O problema não é o certificado digital, o que está acontecendo? Aí ela dizia, foi isso, eu tô com medo, minha mãe falou, será que vai dar certo? Não sei o quê. Ou seja, ela estava empacando ali num processo que era simples, aumentando aquele problema, para que ela não pudesse, de fato, avançar. Para que aquilo paralisasse ela. Aquilo é muito difícil, a menina não me explicou direito, deu errado ali. E aí ela paralisar e É como desistir. se a gente estivesse caçando justificativa. A gente está caçando justificativas, exatamente. Exatamente. E olha, é um mecanismo de defesa, e eu vou te falar, não é... Eu acho assim, é um mecanismo de defesa e nós temos que respeitar os nossos mecanismos de defesa. Você nunca vai perder totalmente o medo de altura. Assim, tem gente que tem muito medo de altura patológico. Mas se você ficar assim, beirando ali na janela, com isso aqui para cair, você vai ter medo, faz parte. Claro. Isso é instintivo e isso te mantém seguro, né? Então, os nossos mecanismos de defesa, principalmente em relação a coisas que ameaçam demais a nossa estabilidade, nós temos que acolher, entender e falar assim, olha, esse aqui é um medo que está tentando me proteger, mas eu sou uma pessoa adulta, eu entendo os riscos, eu quero tentar, né? E outra coisa que você pode fazer, você pode, ao mesmo tempo que você está correndo alguns riscos, você pode se programar para esses riscos. Se você conhece os riscos e você se programa para tal, isso é uma vida de adulto. A gente não está aqui falando se joga, larga tudo, É um né? precário, né? Você pode se preparar, exatamente. Você pode se preparar para isso. Eu Né? acho Então, interessante você falar, porque muitas vezes as pessoas têm um medo autossabotador, que é realmente, tipo assim, eu tenho medo de abrir a minha empresa, eu tenho medo de empreender, eu sonho, mas eu tenho medo, né? Ou também é o medo de falta de preparo, né? Porque você não está se preparando para aquilo. Eu acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Que, por exemplo, eu sim abandonei uma... Eu nem vou usar essa palavra porque eu acho que eu subi mesmo de nível pra mim, né? Na minha vida pessoal. Eu saí de algo que eu gosto de pessoas, né? Eu acho que isso me ajudou muito hoje na minha empresa. Mas eu saí de recursos humanos para abrir a minha empresa, né? Eu dei esse salto, eu mudei esse nível, mas eu me preparei também, né? Não foi uma coisa assim, tipo, acordei frustrada, larguei tudo e fiz de qualquer jeito. Não, teve preparo, né? Teve preparo. Eu acho que quando não tem preparo, você vai ter medo mesmo. você vai ter medo e você está se colocando e você está correndo riscos à toa, né? Então, assim, se preparar como? A gente não precisa entrar no detalhe aqui, mas você vai começar a ler livros, você vai pesquisar outras empresas do seu ramo, você vai seguir páginas que te ensinem a novas habilidades que você precisa e você pode colocar uma meta, né? Olha, eu preciso, vamos supor, para viver o básico, assim, pagar todas as minhas contas, eu preciso de tantos mil por mês. E aí eu posso guardar 6 meses né, do meu custo de vida.
Eu posso ficar aí uns 2 anos trabalhando, guardando um dinheiro. Por quê? Porque quando eu começar a empreender, até eu conseguir tirar o meu salário que eu tiro hoje, talvez, né? A pessoa tá lá, vai pedir demissão de um emprego, até eu conseguir tirar o salário que eu tiro hoje, talvez leve muito tempo. E existe um investimento inicial também, né? Quando alguém te contrata para fazer uma festa, eles talvez, né, te paguem um sinal e tal, mas nem sempre é assim. Às vezes você, por exemplo, se você for abrir uma loja, você tem que comprar o produto, ou seja, tem um investimento inicial para depois você ir lá e vender. Quem vai te dar esse dinheiro para esse investimento inicial? Não vai cair do céu. Ou seja, tudo isso faz parte do preparo, tudo isso faz parte do longo prazo, né? Então, e quanto mais informação você tiver, realmente menos medo você vai ter, porque não vai ser mais uma caixinha preta, não vai ser mais uma caixinha de surpresas. Você não sabe o que tem dentro. Você vai pesquisar, você vai entender, você vai conversar com pessoas, e aí isso vai te esclarecendo bastante coisa, né? E não se comparar também, né, Raquel? Eu acho isso Perfeito. fundamental. Porque, por exemplo, a gente se compara demais. Então, às vezes, eu vou falar na minha área para ficar mais fácil. Às vezes eu vou lá, eu comecei. Quando eu comecei, gente, eu sabia fazer, fiz uns 2 cursos e tal, então eu sabia fazer algumas coisas básicas. Mas se você for olhar minhas fotos lá de quando eu comecei e comparar um arranjo de quando eu comecei com um arranjo de hoje, você vai ver uma nítida evolução, né? Só que se eu me comparasse naquela época, na verdade a gente sempre tende a se comparar, mas se eu É deixasse com que a verdade. comparação me roubasse, eu ia desistir, eu ia falar, nossa, mas olha fulana de tal que faz isso aqui. Porque tem gente que tem 10 anos, tinha 10 anos de mercado e eu tava começando, tava no primeiro mês. Eu tava no primeiro mês tentando vender meus arranjinhos. E eu não posso me colocar do lado da mulher, da pessoa que está há 10 anos, né? Eu acho que isso também gera muito medo nas pessoas. Elas quererem se comparar com quem já está no caminho há anos. É verdade. É porque a gente se compara, a gente quer comparar a nossa vida real com, às vezes, o melhor do que a pessoa expõe no Instagram, né? Ou Nossa, muito comparar os forte, é nossos verdade. humildes começos, as nossas primeiras tentativas com o que um expert, né, de 10 anos já faz. Então, nós mesmos nos colocamos em situações de desvantagem, né? A gente vai lá e se coloca A em gente dá um situações. jeito. Aí você fala, realmente, não. Aí que desiste mesmo, né? Raquel, eu até gravei um vídeo esses dias falando o seguinte: na minha opinião, as coisas são treináveis. Tudo é treinável, né? É interessante porque o meu marido, Jonas, ele toca muitos instrumentos. Nunca vi. A pessoa tem uma facilidade. E ele fala assim, Carla, eu não sabia tocar nada. Eu não sabia tocar nada. Nossa, se desse um violão na minha mão, era horrível, né? E eu fui desenvolvendo. Daí, às vezes, até umas pessoas perguntam pra mim, você não toca nada? Você não sabe tocar nada? Eu falo assim, eu até poderia, mas no momento eu não quero. No momento não é minha prioridade. Porque eu posso, se eu estudar. É. Se você treinar, você pode, né? E eu acho que é esse... E aí, trazendo um pouco pra minha... o que as pessoas olham assim, ai, olha um arranjo, olha uma decoração. As pessoas falam assim, nossa, Carla, eu tenho tanta vontade de trabalhar com isso, mas eu não tenho essa criatividade. Então, eu também não tinha. As coisas vão sendo desenvolvidas e estudo, é o que você falou, começa a ler um livro daquela área. Se a criatividade não vai despertar dentro de você. Às vezes as pessoas acham assim que criatividade é uma coisa de um ou outro, quando na verdade Como se não. fosse um dom. Deus nos criou para sermos criativos. Ele é um Deus criativo. Então todo mundo pode se reinventar. E a criatividade eu acho que também está muito dentro disso. Todo mundo pode criar alguma coisa. Você só precisa aflorar isso dentro de você.
É verdade, você tem razão. A gente pensa que quando a gente vê uma pessoa cantando, ou tocando um instrumento, ou executando alguma coisa, a gente só vê o resultado, a gente não vê as horas de treinamento, as horas de ensaio, as horas de estudo. A gente fala, ai não, que lindo, é um dom. Olha, Só a- dele, né? é um dom e como se fosse um presente que chegou de madrugada por um anjo do céu, assim, sabe? Papai Noel, É, próximo Natal. e tem uma fala de um atleta muito famoso, o Tiger Woods, que ele joga golfe. Aí as pessoas falando, né? Não, você é incrível. Tá? Ele falou assim, sim, depois de mais de 10 mil horas de treino, Qualquer qualquer um, né? Então, assim, talvez ele tenha tido algumas facilidades. Tem pessoas que têm algumas facilidades, né? Claro, tanto que tem, assim, aí testes vocacionais ou interesses que eu não tenho tanto interesse, né, em flores e você já tem, eu tenho interesse em outras coisas. Então, existem alguns interesses e coisas que são individuais, mas aquilo que a gente se dedicar e aquilo que a gente se esforçar não é só talento. Inclusive, pessoas muito talentosas que não se comprometem em desenvolver seu talento, elas ficam muito atrás de pessoas que são perseverantes, de pessoas que treinam, de pessoas que correm atrás. As pessoas que começam muito talentosas, mas que não desenvolvem o talento, elas começam a ficar para trás, porque você precisa, o talento, se você for comparar um talento com um diamante bruto, o diamante bruto ele é muito valioso depois de esculpido, depois de trabalhado, né? Então, assim, você, independente de onde você começa, né? Se você já tem talento, se você já tem afinidade com aquilo ou não, você vai ter que trabalhar, você vai ter que treinar, você vai ter que estudar, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem, elas falam assim, eu comecei a ler um livro, eu desisti. Eu comecei a fazer um curso, eu não continuei. Elas vão sabotando as iniciativas dela, porque as questões emocionais ainda não estão bem trabalhadas, né? Essa questão da lealdade familiar, a questão do medo do novo, né? Elas têm algumas questões ainda, né, para trabalhar emocionalmente, e aí elas fazem algumas tentativas, aí desistem, e aí realmente, aí fala, não, gente, eu tentei, não deu certo, né? Mas assim, é verdade, e assim, e as pessoas às vezes se apegam àquilo, não, gente, eu tentei já 2 vezes, não é para mim. Olha, eu respeito que a pessoa tenha tentado e não tenha dado certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, inevitavelmente você vai passar por problemas, você vai passar por dificuldades, verdade. você vai ter que enfrentar. Tem momentos de pico, né? Que você tá bem, que tá tudo bem. Tem momentos de vale. Essa é a vida, é assim que funciona. Tem pessoas que você. É interessante você falar isso, porque, por exemplo, quando você trabalha com algo completamente visual, tem pessoas que você vai agradar, mas tem pessoas que, graças É a Deus, a verdade. maioria das pessoas eu consegui agradar. Mas já teve pessoas que você fala, poxa, não era o que eu esperava, não era a minha expectativa. Teve coisas que eu precisei corrigir em mim? Teve muitas coisas. E eu não desisti. É. Então, eu acho que a gente precisa aprender a lidar com isso que você falou. Vai ter problemas. Vai ter pessoas que vai gostar muito. Vai ter pessoas que falavam, nossa, esperava mais. É. Esperava mais de você. E aí? Você vai pirar quando isso acontecer? A gente, a gente a gente tem que estar numa etapa de conhecer a nossa identidade, entender o nosso valor, apesar da desaprovação do outro. Né, que a desaprovação do outro às vezes vem e nos abala de uma forma muito profunda. Isso quer dizer que eu não consigo me autovalidar, eu não consigo ter força em mim mesma. Né? Então, antes de mais nada, você tem que ter algum grau de autoconhecimento, autovalidação, né? Para que você não veio ao mundo para todos, né? Você não veio para agradar todo mundo. Então, e aí você pode entender esses momentos como possibilidade de crescimento. Ou você E pode não para entender, desistir, né? se você quiser, você pode usá-los de desculpa para desistir, né?
Uma coisa que eu quero deixar assim muito claro aqui é que eu honestamente não acho que empreender é para todos. Abrir um negócio próprio não é para todos. Não é. Eu também acho. Uhum. Não acho que seja para todo mundo. Não significa que quem não. Eu tô falando assim, mas quem não nasceu para empreender é melhor, é pior? Não. Mas imagina, se todo ser humano na face da Terra fosse empreender, quem ia Não vai trabalhar para ter os cliente. empreendedores? Você não vai ter cliente, você não vai ter funcionários, você não vai ter funcionário público, você não vai ter polícia, você não vai ter médico, você não vai ter advogado, É. você não vai ter psicólogo. Quem é psicólogo vai estar vendendo alguma coisa. Então, mas se você sente esse desejo, se você tem esse sonho, aí sim você precisa começar a enfrentar esses medos, esses desafios, porque eu falo assim, ó, existe um versículo na Bíblia que eu levo muito a sério, que fala assim, que Deus coloca em nós o querer e o realizar. Então, se você tem algum desejo, algum sonho no seu coração, não ignore, não ignore. Tudo que pipocar na sua cabeça é de Deus? Não. Mas se você tem algum sonho que está sendo nutrido em você, que você pensa nisso bastante, que mais e mais isso cresce dentro de você e mais. Se você ora e coloca diante de Deus esse sonho e você tem pedido para Deus direção, né? Deus é fiel, ele vai falar. Né? Então, assim, eu acredito que não ignora. Se você tem esse desejo, é porque Deus pode te abençoar nessa área, é porque você pode ser grande nessa área. Não é por acaso. Não é por acaso. Então, assim, quando você fala, eu sempre sonhei em ser médico, então seja médico, vai correr atrás, vai ter outros desafios. Você vai ter que fazer uma baita de uma faculdade, você só vai se ganhar salário daqui a 10 anos, é difícil também. Então, assim, a gente não está desvalorizando outras áreas, outras profissões, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que todas as áreas vão ter desafios, mas aqui a gente está falando porque a gente vê muitas mulheres falando, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto vender. Uma pessoa que faz uma arte linda, ou que sabe costurar, ou que sabe fazer alguma coisa e que tem vontade, tem desejo, mas não tem coragem de se expor. Porque é aquilo que você acabou de falar, se alguém não gostar, aí eu falo assim, fatalmente alguém não vai gostar. Isso você É pode ter certo. certeza. E aí é importante que nesse dia você precisa eliminar as possibilidades de falar, tá vendo, não vai dar certo, vou ter que desistir. Porque é o que você falou, fatalmente esse dia vai acontecer. Uhum. Alguém não vai gostar, você mesmo não vai gostar. Pode ser, é verdade. Falar, essa aqui não foi meu melhor. Com certeza, isso vai chegar. E aí, se você se prepara para esse dia, talvez ele chegue, você não fique tão abalada. Então, a gente já está te dando esse aviso, não para te desencorajar, mas para você já ficar mais tranquila. Raquel, vou pedir pro pessoal dar um print aqui na live. Tá. Às vezes a gente Que faz bom. isso no final, né? Mas eu quero fazer isso agora. Pessoal que tá aí. 1, 2, 3. Gente, essa live vai ficar salva, tá? E o nosso maior intuito aqui é ajudar mulheres. Eu não comentei isso aqui, Raquel, mas esses dias eu chorei assistindo um documentário de que a cada 8 segundos uma mulher é violentada no Brasil. Praticamente você piscou, é o tempo de uma piscada e a outra, uma mulher já apanhou. Né? E aí eu tava assistindo a quantidade de mulheres, e nesse documentário a quantidade de mulheres falando assim, eu não saio, eu não mudo minha vida porque eu não posso, eu não consigo. Sem enxergar as possibilidades. Né? Sem enxergar as possibilidades. E quando eu assisti aquele documentário, eu falei assim, gente, nós que somos mulheres, né, não somos perfeitas, nem um pouco, inclusive. Mas nós que somos mulheres e entendemos que nascemos para fazer a diferença, a gente precisa inspirar mais mulheres. Então, esse print que eu estou pedindo aqui para você, é exatamente, essa live vai ficar salva e a gente precisa inspirar mais mulheres. Porque
a gente falou dos medos, né? Do medo de empreender, do medo de dar certo, do medo da estabilidade. Eu lembro uma vez que uma pessoa perguntou assim pra mim, Carla, mas você não tem medo de abrir sua empresa, de optar por esse caminho? Naquele dia, eu pensei assim, sabe? Aquela pergunta eu fiquei, eu tenho medo? Eu fiquei pensando, e aí eu achei uma resposta dentro de mim, e a resposta foi a seguinte, eu tenho medo de não fazer aquilo que eu sonho. Eu tenho medo de não viver aquilo que está preparado para eu viver. Eu tenho medo de chegar com 80 anos de idade ou com uma idade mais avançada, olhar para trás e falar, poxa, eu deveria de ter arriscado. Eu deveria de ter feito isso. Eu acho que se a gente começar a mudar um pouquinho o nosso medo, é o que você falou, ele pode até ser seu aliado. Mas não o medo de não dar certo, mas é o medo de não viver aquilo que você sonha. Porque se está aí dentro de você, se tem esse sonho dentro de você, não é por acaso. Exato, não é por acaso. Então, é o que eu falei, o medo ele é um mecanismo de defesa. Então, não ache que você vai acordar um dia, você vai assistir um monte de live, ou vai ler todos os livros até esse medo acabar. Esse medo não vai acabar totalmente. Você vai se preparar, você vai se sentir mais forte. E cada vez que você praticar, você vai sentir, não foi tão ruim assim, não foi tão difícil assim. Aí você vai construindo isso, mas daqui a 10 anos o desafio vai ser muito maior. Então vai ter um novo medo, vai ter um novo obstáculo. Então não acho que você vai viver sem esse medo, você vai ter que aprender a lidar com ele. E você vai ter que usar esse medo para te impulsionar, como a Carla falou. Você vai usar esse medo como um trampolim. Falar assim, não, eu vou fazer apesar do medo, eu vou me preparar, eu vou fazer, né, o que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero, né? E não existe sucesso sem algumas histórias de fracasso. Não existe, não existe, não existe, não existe. Ponto final, não existe. Então, se você fracassou uma vez, fala, bom, já avancei um pouquinho. Já estou mais próximo. Aprendi. Exatamente. Eu aprendo, né? Eu escolho, né? Ou se eu vou perder, se eu vou desistir, se eu vou lamentar, se eu vou, meu Deus, ou se eu vou aprender, né? Eu preciso escolher aprender. E tem hoje questões muito práticas que você pode usar no seu negócio, gente. Eu sigo. Eu queria ter o nome dele todo aqui, mas é o Gustavo, que ele mexe com Google Ads, por exemplo. Eu assisti algumas lives dele, ele ensina você, a qualquer pessoa, a mexer no Google Ads. É muito legal, é muito legal. E o que ele fala é o seguinte, se você abrir uma empresa ou alguma coisa que você não está no Google, você não existe. Porque hoje as pessoas procuram tudo no Google, então se você não está no Google, você não existe, ponto. Então ele te ensina a fazer, né, o seu perfil do Google Maps, o seu perfil do Google Ads, usar as palavrinhas lá, não sei o que, e ele desmistifica esse mundo para você. Então, assim, quem são meus clientes? Google, gente. Vamos lá, vamos embora. Não, põe o dicionário na sua frente e o celular do seu lado. Você quer saber o significado de uma palavra? Eu duvido que você vai abrir o celular. Que você vai abrir o dicionário. É verdade. Você vai abrir o celular e você vai procurar no Google. Exato. Se você não está no Google, esquece. Você não existe. Você não existe. Então, assim, hoje, na verdade, nós estamos vivendo na melhor época do planeta para empreender. Porque, assim, é muito barato divulgar no Google e ele só mostra o seu anúncio para quem já está te procurando, para quem já quer alguma coisa com você. Então, assim, olha, se você está esperando as estrelas se alinharem, o mundo se encaixar, as pecinhas do quebra-cabeça, chegou para você. Agora! Porque antes era o quê? Antes você tinha que fazer cartãozinho, você tinha que ficar vendendo de porta em porta, você tinha que se dar seu jeito, ficar ligando. Não, gente, listas amarelas. Quem aqui é velho o suficiente que já teve listas amarelas em casa? Pois é. Você pagava lá uma vez ao ano
E aí, quando a gente ia procurar alguma coisa, eu procurei já chaveiro em listas amarelas. Às vezes você vai lá no C, aí fica lá e liga para um, liga para outro, aquela confusão. Hoje em dia, você procura no Google, o próprio botãozinho do Google já liga para o rapaz, ele vem aqui em casa e acabou. Tá resolvido, né? Então, realmente, essa é uma época muito para qualquer tipo de serviço. Eu acho que hoje a gente está assim na época, na melhor época, né? Você através do seu Instagram, do YouTube, você faz o seu marketing, você pode ter, né, muito conteúdo aí disponível para os seus clientes sem pagar um centavo, gente. Antes, para você ter um vídeo passando para as pessoas, você ia ter que pagar milhões, né? Você faz um videozinho, Que seria coloca um no comercial YouTube. da televisão, né? Antes. É, mas agora, Não é hoje. hoje em Hoje é dia, diferente. no YouTube, você até vê uns vídeos assim, até bem, né, até bem caseiro, assim, aparecendo no YouTube e tal, que o cara fez lá com o Super. celular e tal. E tá aparecendo pra você hoje, o cara gastou, sei lá, centavos pra te mostrar aquele vídeo. Porque assim, o investimento mínimo que você pode fazer hoje para alavancar um vídeo seu, no seu negócio nas redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, vai girar, no momento, por causa do dólar, vai girar em torno de R$ 7, 6 e pouquinho por dia, né? Então, assim, é super pagável, é super barato, Uhum, né? uhum. É, Só que, exato. só que assim, aí volto a falar um pouco, você vai falar, ai, que legal, Carla, então tá bom, então a gente vai fazer isso e tudo mais. Mas assim, você vai ter que entender, é, você vai ter que topar se expor, né? Não expor sua vida, sua intimidade, não é É, isso. Mas você vai ter que pôr a cara, vai ter que falar, vai ter que uhum, apresentar, vai ter que mostrar. E lembre-se, toda vez que o medo vier e falar, oi, tô aqui, você vai falar assim, olha, eu tenho medo de não fazer isso. uhum. Eu tenho medo de não ser bem Perfeito. remunerada. Eu tenho medo Uhum. de não ser plena, de não ser próspera. É disso que eu tenho medo. Exato. Se você tiver mais medo disso do que o medo de empreender, aí você tira os sonhos do papel, Yes. né? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta para a gente, pode também Pode é, mandar. pode mandar aqui agora, ou algumas pessoas não gostam de mandar no ao vivo, isso é uma experiência que eu tenho tido, que algumas pessoas esperam a live acabar, vão lá no meu Instagram, me mandam uma mensagenzinha, falam, Eu Raquel, o também. que que você acha disso? Me fala. Então a gente se coloca à disposição de vocês, se alguém quiser alguma dica, se alguém quiser saber mais alguma coisa, a gente fica aí disponível, tá bom? Isso aí. Bem, Raquel, nossa, eu quero te agradecer muito por esse momento, por ter topado isso tudo. Eu confesso que eu estou trabalhando, né, focando mesmo em trazer mulheres para esse ramo de empreender com flores mesmo, porque muita gente já me pediu, muita gente já falou. E hoje eu falo assim, poxa, eu tenho muita coisa para ensinar, né? Muita coisa que eu posso compartilhar que para uma mulher hoje pode ser a independência financeira dela, né? Então, e isso, saber disso para mim, assim, nossa, é um motivo de alegria total. E foi muito importante todo o processo que a gente viveu juntas, né? Na terapia e tudo mais. E aí eu quero estimular você, mulher que está ouvindo, faça de tudo que tiver ao seu alcance para você ser sua melhor versão. Eu fiz terapia, eu com a Raquel, eu conversei com pessoas, eu fui atrás, sabe? Porque é exatamente o que eu falei. O medo maior é de não fazer aquilo que eu sei que eu poderia fazer, aquilo que estava no meu coração para fazer. Então, Verdade. a gente tem uma vida só, né? A gente está aqui, a gente precisa desfrutar disso ao máximo e fazer tudo que está na nossa frente. Não se esconder atrás dos nossos medos, das nossas desculpas, elas vão vir mesmo. Eu também tenho os meus, eu também. Eu tô falando aqui, mas não pense que eu não tenho também os meus desafios até hoje, porque todas nós temos. Mas
faça tudo que está na sua frente, tudo que está à sua disposição hoje são oportunidades. Uma terapia para eu vencer o medo de empreender, de ser a minha melhor versão e tudo mais. Não é uma coisa que você vai pensar que você vai fazer, se você vai fazer, né? É uma oportunidade, um curso, é uma oportunidade. É A verdade. gente precisa agarrar essas oportunidades. Com certeza, com certeza. Bom, na verdade foi uma honra receber seu convite, adoro estar com você. Você é super apoiadora do meu trabalho, você me indica para todo mundo, adoro, muito obrigada. Aí às vezes as pessoas começam a conversar e falam, olha, eu tô te ajudando aqui no que eu posso, no que eu aprendi, mas vai lá que você vai destravar ainda muito mais. Não, muito legal, obrigada. Ó, antes da gente terminar, a Cristiane me mandou aqui uma pergunta. Raquel, como vivermos aquilo que sentimos para colocarmos para fora, né? Olha, eu vou dar uma dica bem prática para vocês. Eu não vou ficar aqui mirabolando sobre identidade, sobre autoconhecimento. Isso é um conhecimento muito vasto. Mas uma das coisas que eu dou de tarefa e que eu acho que é prático, né? Vamos dar respostas práticas que as pessoas podem sair daqui hoje e colocar em prática. Uma das coisas que eu amo é a terapia da escrita. Usar bastante a escrita. Então, se você hoje, né? Quem sabe, né? Faz a carta e etc. Então assim, as pessoas que me conhecem já sabem, porque eu entendo o poder tanto da fala quanto da escrita. Então, essas coisas combinadas, elas são poderosas, né? Então, quando você quer colocar o que você sente para fora, quando você quer, seja o seu sonho ou seja questões que você está vivendo, dúvidas, use a escrita. Então, assim, você pode sabe o diário que a gente tinha quando era adolescente, que escrevia na agenda e o diário? Você pode ter uma prática como essa. Sem vergonha. Isso, que tinha lá o cadeado para fingir que era segredo, etc, né? Então, assim, ou você pode, por exemplo, escrever cartas para você mesmo, escrever cartas para Deus, como se fosse uma oração. Porque assim, não, mas eu posso orar. Sim, mas a escrita é diferente. Ela acessa conteúdos do nosso inconsciente, ela coloca novas informações do nosso inconsciente, então ela é muito poderosa. Então, se hoje você está na dúvida assim, do que você está vivendo, de como processar isso, às vezes os nossos pensamentos, eles são muito acelerados. Nós temos essa capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui falando com você, né, vendo, eu tô lendo os comentários, né, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, através da escrita, a gente consegue concentrar esses pensamentos em um tema, né, e ir trabalhando aquilo. Então, acho que para quem quiser começar a explorar isso, acho que a escrita, de alguma forma, né, seja através de cartas, seja através de um diário, um caderno de reflexões que você vai começar a escrever, é muito, muito poderoso. Tá? Aí outra coisa que eu gosto é que você faça uma lista a respeito de si mesma. A lista que eu normalmente indico para os meus clientes, ela tem 4 colunas, tá? Fazer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço bem e o que eu posso melhorar. Então, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço bem e o que eu posso melhorar, né? Então, um exercício como esse, que você pode ir refletindo sobre quem você é, sobre suas questões, sobre coisas que você gosta, coisas que você não gosta, vai aprofundando o seu autoconhecimento e vai também te ajudando a fazer as escolhas em relação aos caminhos que você quer seguir, né? Então, se você quer aprofundar ainda mais esse exercício que eu falei das 4 colunas, você pode perguntar para alguém. Você escreve a sua opinião dessas 4 colunas, depois, se você for casado, pergunta para o seu cônjuge, o que você acha que eu gosto e eu não gosto? Né? Porque a gente tem pontos cegos, então ter outra pessoa que também vai nos ajudar a mostrar outros lados, né, de nós, e esse é um exercício bacana, que esse é um exercício de fortalecimento de identidade, esse é um exercício de autoconhecimento, né, que eu gosto bastante e que as pessoas podem fazer para olhar para dentro e começar a colocar esses sentimentos para fora. Bispa Amélia, te amo, beijos.
Então é isso, gente. Excelente. Raquel, quer fazer suas considerações finais aí para as mulheres, inclusive para aquelas mulheres que ainda vão assistir essa live? Sim. As mulheres, elas são sempre mais fortes do que elas imaginam, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente só quando precisa usar a nossa força que a gente entende como nós somos fortes, capazes e competentes, né? Então, nós estamos aqui para encorajar você a usar essa força, a precisar, se colocar em situações que você vai precisar dessa força. Ou seja, você teria que sair da sua zona de conforto para você acessar essas forças, acessar essa competência que está dentro de você. Porque na sua zona de conforto, você não precisa usar essas competências, você não precisa usar essa força. Então, o recado que eu quero te dar é, seja para empreender, ou seja para crescer onde você está, seja ousada e saia da sua zona de conforto. Esse é o desafio para vocês, né? E conhecimento, eu acho que conhecimento, crescimento, livros, cursos, treinamentos, tudo que tem disponível para a gente hoje, isso tem potencial também de mudar o rumo da sua vida. Então, quero incentivar vocês a procurar acessar esses conhecimentos, tudo que vocês puderem, né? Para crescer, tá bom? E a minha consideração final aqui para vocês, mulheres, não seja roubada pelo seu medo de não dar certo, né? Foque no medo que eu falei para você. O medo de não ser bem sucedida. Eu tenho medo de não realizar esse sonho. Tenho medo de não ser bem sucedida, né? Não do que... se eu fizer isso, o que vai acontecer? Faz. Vai se preparando. Aproveite todas as oportunidades. Tenha medo de não viver aquilo que você sonha. A minha amiga Gabi colocou aqui, a jornada do florista vai ser no dia 18 de março, uma quinta-feira, às 20 horas. Nós vamos falar, você que tem o sonho de empreender com flores, nós vamos falar sobre esse universo floral. A aula é online, gratuita. Para você, para te mostrar o quanto esse universo, para você mulher, pode ser um universo onde você vai ser valorizada, bem remunerada e principalmente trabalhar com aquilo que você ama. É possível? É possível, gente. Eu vivo isso. Não é um conto de fadas, é preparo, é estudo, mas é maravilhoso você saber que você está no propósito, que você está dentro do caminho, que você está no lugar certo, na hora certa. Perfeito. Parabéns pela iniciativa, viu? Mais uma vez, obrigado pelo convite. E mais uma vez, deixa a porta aberta. Se alguém tiver perguntas aí que queira mandar na mensagem pra gente, a gente responde, né? A gente responde. Hoje até uma moça me mandou mensagem perguntando, acho que ela tá vendo as coisas do curso, né? Ela perguntou algumas coisas pra mim e eu respondi. Daí ela falou, nossa, você me respondeu, muito obrigada. Gente, à medida do possível, a gente responde. Muito obrigada, Raquel. Nada, queridos. Ótimo final de semana. E segunda-feira aí, curtam o seu dia, mulheres. Isso aí. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Beijo. Beijos. Tchau, tchau.